Hello guys, what's up? Vamos começar a nossa segunda aula. Bom, para começar, você que não assistiu a nossa primeira aula tem que voltar lá e assistir para conseguir entender a nossa segunda aula, ok? Na nossa primeira aula a gente falou sobre a transformação do inglês. Eu mostrei para vocês casos reais de pessoas que passaram pela metodologia, para as pessoas que passaram pela metodologia de 20 aulas. Falei um pouquinho sobre coaching emocional, falei sobre transformação, enfim, falei sobre várias coisas, certo? Hoje nós vamos falar sobre a minha trajetória, a minha história, como eu comecei a falar inglês, por que eu criei a metodologia, como eu criei a metodologia, e aí a gente vai falar da metodologia e a gente vai se aprofundar um pouquinho na questão coaching e do coaching emocional, ok? Então, vamos começar. Bom, pessoal, para quem me conhece, Teacher Cynthia Tahara, para quem não me conhece, professora Cynthia Tahara, certo? Gente, é o seguinte, eu aprendi inglês em 3 meses, tá? Realmente foram 3 meses, mas o que aconteceu e como foi essa jornada? Eu fui para Noruega, e Noruega o segundo idioma oficial é o inglês. Então eu precisava aprender inglês em 3 meses para passar por uma prova. Gente, eu tinha que aprender inglês em 3 meses, então eu comecei a desenvolver técnicas, usei ferramentas, técnicas, praticamente comecei a desenvolver uma metodologia para eu poder aprender inglês em 3 meses. E em 3 meses eu aprendi inglês, gente. Eu tava falando maravilhosamente bem? Não estava falando. Eu tava falando com uma pronúncia maravilhosa, tava com um listening perfeito? Não, pessoal, não estava. Mas em 3 meses eu tinha estruturação. O que eu quero dizer com isso? Cynthia, o que você conseguia falar em 3 meses? Gente, eu conseguia me apresentar, eu conseguia falar sobre minha vida no Brasil, eu conseguia falar sobre a minha rotina, eu conseguia falar sobre os meus estudos e conseguia falar sobre os meus planos futuros. Isso é, eu conseguia me apresentar, usar o presente, passado e futuro. E eu consegui fazer essa prova, eu passei nessa prova, ingressei e fiz a faculdade. Pessoal, terminei a faculdade, fui para os Estados Unidos, fui lá aperfeiçoar o meu listening e a minha pronúncia, tá? Então por isso que o meu inglês é todo americano, ok? Aí eu vim pro Brasil. Cheguei no Brasil, comecei a fazer o quê? Comecei a dar aulas de inglês. Pessoal, primeiro, por que eu criei minha metodologia? Não, gente, não é legal, é desumano, não tem empatia nenhuma você ficar 5 anos numa escola de inglês, 5 anos, galera, para você sair sem falar inglês. Você pode até sair falando inglês, mas depois de 5 anos é muito tempo. E tem muita gente que sai sem falar inglês, você sabe do que eu tô falando, não é verdade? Então eu falei, não, eu preciso criar minha metodologia. O que eu fiz comigo foi uma metodologia muito boa, eu preciso aprimorar e preciso colocar isso no mercado. Depois, gente, continuei trabalhando em várias escolas tradicionais, fiz alguns métodos, trabalhei em algumas escolas com método de mnemotecnia e tudo mais, e fui aperfeiçoando a minha metodologia. Até que chegou um dia que eu virei e falei assim, você quer saber? Eu vou escrever, já tinha escrito um livro, tá? Eu passei por uma escola que eles pediram para eu dar uma arrumada no livro, eu vi que o livro não estava legal, escrevi o livro seguindo essa metodologia que eu passei, que eu fiz para mim mesma na Noruega, e eu comecei a ver que dava efeito. Comecei a ver que dava efeito, falei, poxa, que coisa legal e tudo mais, e continuei trabalhando em escolas tradicionais, até que chegou um momento que eu falei, não dá mais, eu não aguento mais, o professor tem esse negócio que ele quer ver, o professor que é professor, ele quer ver o aluno se desenvolver. É frustrante para ele entrar em sala de aula e sentir que o aluno não se desenvolveu. Então eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou escrever o meu livro, aí escrevi o meu segundo livro, eu falei, esse livro vai para a minha escola. Mas antes de eu abrir a escola, eu testei essa metodologia com 6 pessoas diferentes. Então, por que 6 pessoas diferentes? Gente, é super importante a gente entender que algumas pessoas amam inglês, outras pessoas odeiam inglês, outras pessoas tanto faz, outras pessoas têm mais facilidade, têm menos facilidade. Então eu falei, será que essa estruturação realmente funciona para todo mundo, diferentes tipos de perfis? O que eu fiz? Chamei 6 pessoas e comecei a praticar essas 20 aulas, né? Gente, super sucesso. Estavam falando maravilhosamente bem? Não. Estavam com uma pronúncia maravilhosa? Não. Mas eles estavam estruturados. 6. Exatamente isso. Eles conseguiam se apresentar, falar da rotina deles de casa, falar da rotina de trabalho, falar de algum outro tipo de rotina. Conseguiam falar de experiências passadas e de experiências futuras, ok? Então eu falei assim, gente, deu certo, beleza, maravilha, é isso aí que eu vou começar a fazer. Abri a minha escola, eu tenho minha escola em Ribeirão Preto desde 2011, gente, escola voando. Eu atendo grandes empresas, atendo multinacionais e junto com o inglês eu dou coaching emocional. Eu vou entrar primeiro em metodologia para explicar o coaching emocional, tá? Faço testes de nível dentro de empresas e ajudo a acelerar o aprendizado desse pessoal que está aí lutando para mudar de posição para outra.
Bom, agora que vocês já entenderam um pouquinho sobre a minha trajetória, eu vou entrar a fundo na questão metodologia e questão coaching emocional. Bom, pessoal, eu falei pra vocês que eu comecei a dar aula em escolas tradicionais e percebi que as pessoas demoravam 5 anos pra falar inglês, muitas vezes, aliás, saíam sem falar inglês. Aí eu comecei a pensar assim, peraí, a gente estuda inglês na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º, 3º colegial, são 7 anos. Aí você começa um curso tradicional e você fica mais 5 anos estudando inglês? Não, gente, não é legal, não vale a pena. Falei, então tá, vamos ver o que tá acontecendo de errado? Deixa eu comparar com a minha metodologia que eu aprendi em 3 meses. Primeira coisa, gente, estruturação. O que eu quero dizer com isso? Vamos na prática. Imagina que hoje você saiba algumas palavras, por exemplo, mirror, por exemplo, espelho, por exemplo, cama, sofá, cama, bed, sofá, sofa, cortina, curtain, tá? Você tem todo esse vocabulário, mas onde você vai colocar esse vocabulário? Fala-se várias vezes isso não aconteceu na sua vida, de você virar e falar assim, nossa, eu tenho um monte de vocabulário, mas eu não consigo encaixar na frase, porque você precisa de estruturação antes. Se você tem, por exemplo, eu estou, né? Você quer falar, estou no sofá. Se você tem eu estou, I am, e aí você vai colocando, gente, a vocabulário. I am on the couch, no sofá. I am at home, em casa. I am the supermarket, no supermercado. Então, gente, o que acontece? O que é super importante? É se focar numa estruturação para depois colocando o vocabulário. Outra coisa que é super importante, uma metodologia, ela precisa ter uma cronologia e essa cronologia precisa ser lógica. O que eu quero dizer com isso? Você tem que saber o que você vai estudar, quando você vai estudar, como você vai estudar e até mesmo quando você não vai estudar, para dar aquele tempo para você conseguir absorver a informação, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho do meu curso e vamos falar um pouquinho da estruturação e da cronologia lógica que ele tem. Primeira coisa que você aprende é uma estruturação. Gente, a primeira aula você já sai se apresentando, já consegue se apresentar, falar o seu nome, falar a sua idade, falar a sua profissão, falar de onde você é, porque eu faço a estruturação. E depois eu começo com o vocabulário. Como que é esse vocabulário? Então você tem uma aula de estruturação, aí você tem uma aula de vocabulário, que é um texto que você explora todinho esse texto. Depois você vai ter aula para trabalhar o quê? O seu ouvido e a sua pronúncia. E a gente faz isso de forma gostosa. Com o quê? Com música. Aí a gente trabalha uma música e logo depois a gente tem um quiz para ver até onde você conseguiu entender e até mesmo um quiz desafiador para você já começar a aprender algumas coisinhas para umas próximas aulas, ok? Gente, uma metodologia eficaz é aquela que você consegue estudar antes mesmo de ter aula. O quê? O que você está falando? Imagina assim, tudo que você já tem contato antes fica mais fácil de você entender, não é verdade? Então eu deixo disponível no nosso curso uma folha onde você pode pegar e estudar, desvendar, explorar, tentar antes da aula, porque aí na aula você mais sana a sua dúvida e aprende mais coisas do que você tá lá aprendendo tudo novo, entendeu? Isso é uma estruturação lógica, gente. Isso é uma metodologia lógica. Não é uma coisa solta que você vira e fala, eu já aprendi isso, aquele aprendi aquilo, mas eu não sei onde eu coloco, eu tô muito confusa, que é uma queixa que todos fazem. Então vamos lá, metodologia, gente, não é para ficar 5 anos estudando inglês de forma alguma. Se quiser estudar, sempre estudar é bom e se aprimorar é bom, mas você virar e falar, não consigo me apresentar, não consigo falar da minha rotina, não consigo falar do que aconteceu ontem, nem o que vai acontecer no futuro, eu tô 5 anos estudando? Não, gente, não é isso. Uma metodologia, se ela tiver uma cronologia lógica, onde você sabe o que fazer, como fazer, quando fazer e o que não fazer, aí você voa, ok? Vamos falar do coaching emocional? Gente, por que o coaching emocional? Então, eu testei com essas 6 pessoas, como eu acabei de te contar, e vi que deu resultado. Porém, eu trabalho em grandes empresas, eu trabalho com muitas pessoas e eu comecei a perceber que tem pessoas que não conseguem destravar ou pessoas que são travadas por causa do emocional. Então, eu comecei a pesquisar, eu me especializei, hoje eu também sou coach emocional, ok? E eu comecei a melhorar a minha metodologia. Vamos explicar um pouquinho da minha jornada pra gente linkar com o coaching, ok? Falei, gente, o que está acontecendo aqui de errado? Como que eu posso ajudar esse aluno melhor? Que ferramenta eu posso usar? Então eu fui, estudei o coaching emocional e comecei a aplicar. Gente, coaching é treinamento. Coach é o treinador e coach é a pessoa que está treinando, ok? O coach é um treinamento
Gente, o coaching é um treinamento de alta performance, onde eu ajudo você a sair do lado A para ir para o lado B. O que eu quero dizer? Sair do ponto A para ir para o ponto B. O que eu quero dizer? Do eu não falo inglês para eu falo inglês. Para você se focar, para você ter objetivo, para você saber como chegar, onde chegar, em que momento chegar, para eu conseguir destravar você, para eu conseguir tirar essas travas que você tem, os medos, os traumas e os gatilhos negativos. O que são esses gatilhos negativos que eu tanto falo? Gente, a gente tem gatilhos positivos e gatilhos negativos. A pessoa que tem um gatilho positivo com relação ao inglês, geralmente é aquela pessoa que ouve uma música e gosta porque consegue entender, ou aquela pessoa que joga videogame e consegue entender ou falar um pouquinho, ou se virar com o inglês com o pessoal online, ou uma pessoa que está jogando videogame e fala com o irmão um pouquinho inglês, ela gerou gatilhos positivos, ela quer aprender inglês, é gostoso. Uma pessoa que tem gatilho negativo, por exemplo, e é um exemplo do que eu vou te dar aqui, de uma pessoa que passou por isso comigo, de um aluno que passou por isso comigo, uma aluna entrando numa multinacional e todo mundo do time dela fala inglês. Então, ela já chegou com um gatilho negativo, tipo, todo mundo fala inglês, menos eu. Primeiro gatilho. O segundo gatilho negativo foi que ela estava se comparando com pessoas que falam inglês. Eu sempre falo isso, gente. Olha, você acabou de entrar numa academia. Você vai se comparar com um personal trainer? Não, você vai se comparar com uma pessoa que entrou com você, que tem o mesmo tipo de corpo, que tem os mesmos tipos de dificuldades, para vocês conseguirem chegar juntas, e não com um personal trainer, não é verdade? Então, ela estava o quê? Se comparando a esse personal, ela estava se comparando ao pessoal que já falava inglês, então ela veio com as seguintes queixas: eu nunca vou conseguir falar inglês. Eu nunca vou conseguir falar inglês. Gente, e o trauma dela e o gatilho dela era tão grande que ela já estava falando e ela chegava em sala de aula e falava: eu não falo inglês. O problema é que eu não falo inglês. O que eu fiz? Uma ferramenta do coaching. Eu peguei um gravador, eu entendi o trauma, o gatilho negativo. Eu peguei um gravador e falei para ela: será que eu posso gravar rapidinho aqui sua aula? Só porque você tá com problema de pronúncia, eu não tô conseguindo identificar. Então, se eu gravar tal áudio, ela falou: não, pode gravar sem problemas. Enfim, comecei a gravar, terminei a gravação e saí de sala de aula. Falei: vou colocar pra você ouvir. Só que na hora que eu tava saindo, eu virei pra ela e falei assim: olha, eu coloquei errado, coloquei de outra pessoa, já volto. Era o áudio dela. Quando eu voltei, ela falou: nossa, teacher, parece minha voz. Nossa, teacher, parece minha voz, mas não é, né? Ela falou: essa pessoa já tá falando um pouco, né? Ela falou: eu não tô conseguindo. Gente, ela já estava conseguindo falar o presente, então ela conseguia se apresentar e conseguia realmente falar do processo dela de trabalho. Ela falou: nossa, a pessoa já tá falando um pouco tal, quando será que eu chego lá? Aí eu falei: tantas aulas. Foram as aulas que ela tinha tido. Eu falei: tantas aulas. Ela falou: nossa, não, mas eu já tô nisso, né? Eu falei: é você. É você. Eu mostrei a gravação, eu falei: acabei de fazer, é você. Então, eu mostrei pra ela que ela é capaz, que ela consegue fazer. Gente, ainda falando de coaching, dando exemplos, o coaching usa ferramentas, a gente usa ferramentas, tá? A gente usa ferramentas que te ajudam a visualizar o seu problema e ter o plano de ação e chegar no seu objetivo. O que eu tô falando? Para quem assistiu minha primeira aula gratuita, viu que eu usei a roda da vida. Para quem não assistiu, eu uso ferramentas do coaching para dar aulas de inglês, certo? Para te ajudar, para te desenvolver mais. E essa ferramenta que eu usei na aula gratuita se chama Roda da Vida. É uma ferramenta que a gente mensura tudo da sua vida. Vê como que tá, quanto tempo você está gastando com a família, quanto tempo você está gastando com a sua parte social, quanto tempo você está gastando com a sua parte intelectual. E aí a gente tenta achar um equilíbrio. Então eu vou contar essa história de um aluno que teve a aula da Roda da Vida com a ferramenta do coaching, a ferramenta do coaching Roda da Vida, certo? O que aconteceu? Esse aluno já tinha passado por algumas escolas de inglês e ele já estava se apresentando, tá? E ele já estava falando presente, ele tinha alguns verbos do passado ali. Então, nós tivemos uma aula e ele veio assim: mas eu não vou conseguir, faz muito tempo que eu tento, eu não consigo. Na segunda aula ele veio e falou assim: olha, eu não tenho tempo, e a gente analisou a vida dele. Gente, de fato, ele é um aluno que ele é um gerente de uma multinacional, ele tem 160 funcionários abaixo dele. E na parte pessoal, a esposa dele estava doente, na verdade ainda tá, né? A esposa dele tá doente, ele estava com um filho que estava doente e, além desse filho, ele tem gêmeos. E os gêmeos são muito novos. Então, assim, quando você analisa, você fala: meu, realmente, que tempo que ele tem, não é verdade? O trabalho, a vida pessoal. E eu falei pra ele: então vamos fazer o seguinte, a gente fez a Roda da Vida, e o que ele percebeu através da Roda da Vida? Que ele estava gastando muito tempo com a parte social,
Como assim? Para ele poder recompensar a família que estava passando por dificuldades, ele estava saindo todos os dias. Um dia restaurante, um dia barzinho, um dia sair com as crianças, e ele não estava dando tempo para desenvolver a parte intelectual dele. E digo mais, ele percebeu até assim, ele falou: Cíntia, meus recursos financeiros eu gasto muito mais, eu tô gastando muito mais ultimamente. Ele percebeu que ele podia ter esse equilíbrio, ainda levando a família para sair, mas podendo economizar, não é verdade? Porque ele não precisava ir todos os dias, e ainda se estruturar, estudar um pouquinho mais inglês ou qualquer outra coisa que trouxesse desenvolvimento intelectual. Pessoal, também usei com ele uma técnica do coaching que é muito boa, porque é muito importante, eu já vou falar isso para vocês. Antes de vocês começarem a estudar inglês, irem para a sala de aula ou entrarem numa reunião, ou antes de vocês começarem a falar inglês com alguém, você precisa 20 minutos antes já começar a amaciar o seu cérebro. Então, o que eu falei para ele? Ouve uma música antes de você vir para a aula de inglês. Ou uma música que você goste, uma música que você saiba cantar. Ou se você não tiver tempo de ouvir uma música, o que você acha, por exemplo, dos seus funcionários? Você tem 160, com certeza tem alguém que fala inglês ali, né? Fala, começa então a usar o inglês com ele, vê como você se sai antes de você vir para a sala de aula. Gente, outra pessoa. Ele chegou falando com dificuldades, lógico que chegou. Ele sabe todos os verbos do passado, lógico que não sabe. Mas ele falou 45 minutos, 50 minutos da aula apenas em inglês. Porque ele já estava amaciando o cérebro dele e ele entendeu, ele aceitou que ele podia ter tempo, que ele pode ter tempo sim para estudar inglês, né? Bom, pessoal, eu falei hoje para vocês sobre a minha trajetória, eu falei para vocês sobre uma metodologia eficaz, falei por que e como eu criei a minha metodologia, falei sobre o coaching emocional, por que eu resolvi colocar o coaching emocional dentro da aula de inglês. Gente, eu não viso só o desenvolvimento intelectual, só o desenvolvimento do inglês, eu viso também a inteligência emocional. É extremamente importante a gente desenvolver o nosso soft skills. Soft skills fica aí para você saber o que é. Hoje as grandes empresas só falam sobre isso. Soft skill é você saber se comunicar de forma efetiva, é você saber se colocar no lugar do outro, é você saber analisar a sua vida. Isso é o coaching emocional também. E eu trago isso junto com a aula de inglês, né? Olha que legal. Quando a gente está dirigindo aí, ó, a gente não olha só pra frente. A gente olha pra frente, a gente olha pro lado, a gente olha pro outro. Então a gente tá desenvolvendo várias coisas. Uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam jamais é o seguinte: alguns alunos viram pra mim e falaram assim: eu não vou conseguir aprender inglês, eu não sei nada. Tudo que você começou a aprender na sua vida, antes você não sabia nada. Por exemplo, nadar. Quando a gente começou a nadar, a gente não sabia nadar. Gente, nadar é risco de vida, hein? A gente vai, pula e pode se afogar. E a gente foi e pulou. Você precisa pular, você precisa começar a nadar cachorrinho. Aí depois você precisa começar a trabalhar outros skills, outras habilidades, que é nadar crawl, nadar clássico, nadar peito, nadar costa, que é ouvir, pronunciar, escrever. Então é o seguinte, pensa o seguinte: hoje você não fala nada, se joga pra você nadar cachorrinho e pra você já começar a dar um crawl ali, pra você conseguir se virar, pra você conseguir sair, falar, pra você ter essa satisfação pessoal, ok? Gente, é o seguinte, hoje falamos da minha trajetória, falamos da metodologia, falamos do coaching, e a próxima aula a gente vai ter uma aulinha. A gente já teve a primeira aula, quem não fez, faça por favor, que é da ferramenta, né, ou a roda da vida. A gente fez a primeira parte, agora a gente vai continuar fazendo na próxima aula, e a gente também vai ter uma aula de estruturação, uma metodologia para vocês entenderem exatamente o que eu tô falando, tá? Não vou mais prolongar, vou deixar vocês irem. Muito obrigada e até amanhã. Fiquem ligados.